Vamos lá, regra de acentuação. Então, essa acentuação, ela é feita através de sinais diacríticos. São sinais que eles são colocados em cima das vogais e vai indicar a pronúncia correta das palavras. Então, esses sinais diacríticos, eles são acentos gráficos auxiliares, que eles vão permitir a representação da linguagem na fala para a linguagem escrita. Então, sinais diacríticos, designativo de sinais gráficos destinados a distinguir a modulação das vogais. Então, o som das vogais, a forma como eu vou falar essas vogais. A sílaba tônica. Então, eu tenho aqui, ó, palavra possível, tem 3 sílabas, possível. Ao lermos a palavra, colocamos maior força na sílaba si, ou seja, acentuamos no sentido de que a destacamos, enfatizamos sonoramente esta sílaba. Ela é, portanto, a sílaba tônica da palavra, pois é sobre ela que recai o acento da fala. Já as duas outras sílabas, pos e vel, são chamadas de átonas, pois são pronunciadas com menor intensidade do que a tônica. Então, na palavra possível, a palavra mais forte, a sílaba mais forte, é si. Então, possível. Então, a sílaba que tem um som mais forte é a sílaba tônica. E as sílabas que têm o sinal mais fraco, o pos e vel, são as sílabas átonas, que são as sílabas com som mais fraco. Os monossílabos são as palavras que têm apenas uma sílaba. Tipos de monossílabos. Então, tem os monossílabos tônicos, que são aquelas palavras que têm um som, têm uma intensidade maior, e essas palavras sozinhas, elas têm sentido. Então, por exemplo, pá, pé, pó, nós. Os monossílabos átonos são palavras que têm intensidade mais fraca, eles não são independentes, eles precisam estar acompanhados de outras palavras para poder ter sentido. Por exemplo, que, em, nos. Então, por exemplo, ontem nós fomos passear de bicicleta. Não tenha medo, o cachorro não te machuca. Então, se eu ver a palavra nós, eu sei que é monossílabo tônico, tem sentido sozinho. Agora, de, ou te, não tem sentido sozinho, então eu preciso relacionar com outras palavras. Por exemplo, passear de bicicleta, o cachorro te machuca. Preciso relacionar com outras palavras para ter sentido. As regras de acentuação. Então, nós vamos acentuar as palavras monossílabas tônicas terminadas em a, e, o, as, es, os. Então, pá, pó, ou pós, já, pés, precisa acentuar. Os ditongos monossílabos abertos, então os ditongos são quando tenho duas vogais juntas, abertos, que quando eu estou falando esses ditongos, eu fico com a minha boca abre para falar. Então, esses abertos terminados em ei, el, oi, também eu coloco acento. Então, céu, véu, dói, réis. Palavras oxítonas. As palavras oxítonas são aquelas que têm a sílaba mais forte, a última sílaba. E sempre que elas terminarem em a, e, o, as, es, os, em, ens, elas são acentuadas. Por exemplo, Amapá, café, vovó, refém, reféns. Aí nas palavras oxítonas, esses ditongos abertos, ei, el, oi também vão ter acento. Então, papéis, troféus, herói. As oxítonas que terminam em i, u, sempre são acentuadas. Piauí, tuiuiu. As palavras paroxítonas são aquelas que têm a sílaba mais forte, a penúltima sílaba. E sempre que terminar em L, N, R, X, I, IS, U, US, PS, ANS, ão, ãos, uns, eu preciso colocar acento. Então, L, lavável, N, pólen, R, repórter, X, tórax, IS, lápis, US, bônus, PS, bíceps, ANS, ímãs, sótão, álbum ou uns álbuns. As paroxítonas que terminam em ditongos orais,
que são aqueles que a pronúncia do ar sempre sai somente pela boca, que é diferente dos ditongos nasais, que quando eu falo essa sílaba, o som sai pelo nariz e pela boca. Aqui no oral, somente do ar somente pela boca. Também são acentuadas, então, vácuo, subúrbio, também eu vou colocar essa acentuação. Os ditongos abertos, E, OI e EL, na paroxítona, elas não são mais acentuados depois do acordo ortográfico. Então, fica ideia, poia, colmeia, tudo sem acento. Nós não utilizamos mais acento no I e no U nas palavras paroxítonas quando essas letras vierem depois de um ditongo. Então, por exemplo, feiura. Eu tenho EI, que é o ditongo. Aí eu tenho U, então não vou acentuar. Baiuca, então tenho o ditongo AI, aí eu tenho U, então também não vou acentuar. Bocaiúva, antes tinha acento, agora não tem mais, porque eu tenho AI, que é um ditongo, e é uma palavra paroxítona, então eu tenho U, então não vou mais acentuar. As palavras proparoxítonas, todas são acentuadas. Por exemplo, matemática estético. Então, são aquelas que têm 4 sílabas ou mais, e aí a antepenúltima é a sílaba mais forte. Então, matemática estético. O acento circunflexo também é um sinal diacrítico e também tem as regras de acentuação. Então, ele é utilizado nas vogais semifechadas A, E e U. Então, semifechadas dependendo da forma como você vai pronunciar. E no português, as semivogais I e U não levam ao acento circunflexo. Esse acento vai só no E, A e O. Alguns exemplos, por exemplo, importância, êxito, metrô, âmbito, discrepância, efêmero, essência, nômade, antagônico. Palavras oxítonas, com acento circunflexo, então terminadas com a vogal E. Purê, bebê, nenê, karatê. Terminadas com O, robô, avô, pôs, por. Palavras terminadas com ditongo nasal em. Então, o ditongo nasal, aquelas duas vogais em que o som sai pelo nariz e pela boca. Advém, convém, detém, retém. Palavras paroxítonas, terminadas em L, N, R, X. Têxtil, plâncton, câncer, fênix. Palavras terminadas em ão, ei ou us. Então, zangão, tônus. Palavras proparoxítonas, que terminam com A, E, O, e também tem as consoantes nasais M e N. Então, por que consoante nasal? Porque o M e N, quando a gente pronuncia, o ar sai pela boca e pelo nariz. Cânfora, lâmpada, amêndoa, Amazônia, mântua, tênue, gêmeo, gênio, cômodo, acadêmico. É isso.